Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será o Deus sofredor e seus seguidores. Quando olhamos para a Bíblia e percebemos, como vimos nessa semana, até que ponto Cristo Jesus esteve disposto a ir para poder nos salvar, quanto sofrimento ele enfrentou, que crisol tremendo ele mesmo enfrentou, não para que ele pudesse de alguma maneira aprender alguma lição importante para a sua própria vida, como vimos durante todo esse trimestre, que é importante para nós. O sofrimento nos ajuda a conseguirmos compreender caminhos que talvez não aprenderíamos se não fosse por causa do próprio sofrimento. Cristo Jesus não precisava de nada disso, até porque ele era perfeito, é Deus. Mas ele passou por esse crisol para poder comprar para cada um de nós o direito de salvação e vida eterna. Mas ao mesmo tempo, uma certeza que podemos ter, e o próprio Cristo falou sobre isso enquanto esteve aqui na terra, é de que nós podemos ter uma grande certeza: no mundo tereis aflições. Na quinta-feira à noite, antes que ele mesmo fosse preso, antes que ele mesmo fosse para o jardim de Getsemane, enquanto ainda estava tomando a ceia com os discípulos, logo depois de ter tomado a ceia, enquanto estava sentado à mesa junto com os discípulos, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mais do que isso, ele chegou até mesmo a dizer: algumas pessoas chegarão a persegui-los, colocá-los na prisão, a açoitá-los e acharão que estarão fazendo a vontade de Deus enquanto fizerem isso. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou estar junto com vocês. Quando nós olhamos para o sofrimento de Cristo Jesus, por aquilo que ele passou, e ao mesmo tempo a recompensa que ele alcançou para cada um de nós, nós podemos ter a certeza de que apesar de passarmos por situações complicadas enquanto vivemos nesse mundo, nós podemos ter a certeza de que todo sofrimento que enfrentarmos, em primeiro lugar, não será comparável ao sofrimento que Cristo teve por nós. E que Cristo Jesus mesmo prometeu que nós passaríamos situações probantes e que por causa da própria rebelião que acontece aqui no nosso planeta, ele não impediria que os problemas e dificuldades batessem na nossa porta, que passássemos por crisóis. Mas o que ele prometeu é que ele daria o poder proporcional para que cada um de nós pudesse enfrentar e vencer essas provações. Bom, para você poder ter uma ideia, e Jesus chegou até mesmo a dizer que nenhuma provação viria sem que o poder proporcional viesse a nós. E que ele sim impediria que provação maior do que nós pudéssemos enfrentar viessem sobre nós. O que significa que existe também um limite para a provação, para a dificuldade, para o problema, para o sofrimento que virá sobre a nossa vida. Diferentemente daquilo que aconteceu com Cristo Jesus. Ele teve que receber sobre si toda a culpa pelos nossos pecados. Todo o sofrimento que o inferno foi capaz de colocar sobre os seus ombros foi colocado. Cristo Jesus precisava derramar o sangue pelos nossos pecados, o que ele fez, aliás, lá na quinta-feira à noite enquanto estava no Getsemane. Pelos seus próprios poros brotaram grossas gotas de sangue. Mas por que ele teve que sofrer tanto na cruz? O inimigo conseguiu instigar pessoas cruéis para tornarem o trabalho de Cristo Jesus ainda mais difícil. O que nós podemos entender que também da nossa parte, tudo que o inimigo puder fazer para conseguir tornar mais difícil o trabalho que temos que desenvolver dentro da missão que Cristo tem para nós, ele também fará. Mas ao mesmo tempo temos da parte do Senhor Deus a promessa de que, mesmo que a provação seja imensa, o poder proporcional para vencermos essas provações nós teremos da parte do Senhor Deus. O que significa que, assim como Cristo Jesus foi vitorioso, eu e você também podemos ser. Essa, portanto, é uma grande notícia. Na semana passada, eu estava conversando com a minha sogra, a dona Neraci Soares Pereira, lá no Rio Grande do Sul. Alguns problemas muito difíceis têm vindo sobre a vida dela. Mas ela disse uma frase que eu achei fantástica. Ela disse assim, sabe, esse trimestre, o tema que a gente estudou na lição da Escola Sabatina, que fala sobre o crisol, me ajudou a encarar cada um desses desafios, entendendo que Deus está do meu lado e que eu posso vencer. Assim como a minha sogra entendeu esse tipo de situação, foi capaz de poder estabelecer fé no Senhor Deus e encontrou disposição para enfrentar todo tipo de dificuldade, seja ela qual for,
mas na certeza de que o Senhor Deus vai dar a ela a força necessária para encarar e vencer essas provações, eu e você também podemos ter essa mesma certeza. Podemos ter essa mesma garantia da parte do Senhor Deus. Basta apenas submetermos a nossa vontade à vontade de Deus. E ao mesmo tempo, tomar uma decisão. Não importa o tamanho dos desafios que vierem sobre a nossa vida. Com Cristo Jesus, nós seremos mais do que vencedores. Eu queria orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a encarar e vencer essas dificuldades. Você não quer se unir a mim? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que tem propósitos maravilhosos para a nossa vida. Ajuda-nos a encararmos esses desafios e a vencermos os mesmos no poder de Cristo, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?